Europa, 1944. O continente está em chamas. Tiros, bombas e tanques traçam o mapa da guerra. Mas entre os ruídos da destruição, há uma unidade que não quer ser ouvida, nem vista. Eles não estavam lá para lutar com rifles, mas para confundir, distrair e enganar. Seus soldados? Artistas. Seus alvos? A mente dos generais nazistas. Esta é a história do Exército Fantasma, os soldados invisíveis que salvaram milhares, sem disparar quase nenhum tiro. E por décadas, ninguém soube de sua existência. Eles eram o 23º Quartel-General de Tropas Especiais, 23 RDA de Quarters Special Troops, mas para a história, ficaram conhecidos como o Exército Fantasma. Sua missão? Orquestrar o maior show de mágica da história militar, enganar os olhos e ouvidos do alto comando alemão, e salvar dezenas de milhares de vidas aliadas sem disparar, quase, nenhum tiro letal. Esta é a história de como a criatividade, a arte e a pura audácia se tornaram uma das armas mais potentes da Segunda Guerra Mundial. Uma história que permaneceu secreta por mais de 50 anos. Até agora. O dia D, 6 de junho de 1944, marcou o início do fim para o Terceiro Reich. Mas o caminho até Berlim ainda seria longo, sangrento e incerto. Os aliados, mesmo com sua força industrial, enfrentavam um inimigo entrincheirado, experiente e fanático. Cada batalha, cada avanço, custava vidas preciosas. Neste cenário brutal, a inteligência e a contra-inteligência eram tão vitais quanto tanques e aviões. Enganar o inimigo sobre seus planos, sua força, a localização de suas tropas, isso poderia significar a diferença entre uma vitória rápida e um massacre. Os britânicos já eram mestres nisso, com operações como a Amin-Semeat, que fez Hitler desviar tropas cruciais da Sicília. Agora, os americanos precisavam de sua própria força de ilusionistas. A ideia era simples na teoria, mas incrivelmente complexa na prática: criar a aparência de grandes formações militares onde elas não existiam, ou mascarar a ausência de tropas em pontos vulneráveis. Confundir, distrair, atrair o fogo inimigo para longe dos verdadeiros alvos. Para isso, nasceu uma unidade diferente de todas as outras. No início de 1944, em Camp Forrest, Tennessee, e depois em Pine Camp, Nova York, começou o recrutamento para uma unidade ultrassecreta, o 23º Quartel-General de Tropas Especiais. O coronel Harry L. Reeder, um oficial pragmático, e o major Ralph Ingersoll, um ex-jornalista e editor de uma influente revista da época, foram peças-chave em sua concepção. Eles não procuravam apenas soldados comuns. Precisavam de um tipo especial de talento. E onde o encontraram? Nas escolas de arte de Nova York e Filadélfia, nos estúdios de design, nas agências de publicidade, nos teatros da Broadway e nas rádios. Pintores, ilustradores, arquitetos, engenheiros de som, atores, cenógrafos, homens cujas habilidades eram normalmente usadas para entreter ou embelezar, agora seriam usadas para enganar e salvar vidas. A unidade era composta por aproximadamente 1.100 homens, divididos em subunidades especializadas: o 63º Batalhão de Engenheiros de Camuflagem, 603 RD Camuflagem, engenheiros mestres da decepção visual. Eram eles que pintariam, costurariam e inflariam a guerra. A Companhia de Sinalização Especial, Signal Company Special, gênios do som, capazes de fazer um punhado de jipe soar como uma divisão de tanques inteira. O 406º Batalhão de Engenheiros de Combate, 406 TH Combat Engineers, responsável pela segurança, forneciam proteção para as operações, muitas vezes perigosamente próximas às linhas inimigas. Havia também uma companhia de operações de rádio falsas, essencial para completar a ilusão. Seu apelido? O Exército Fantasma. E eles estavam prestes a assombrar o exército alemão. Mas como exatamente um grupo de artistas poderia convencer os generais alemães, calejados pela guerra, de que estavam enfrentando dezenas de milhares de soldados que simplesmente não estavam lá? A resposta está em um arsenal de ilusões digno de Hollywood. O carro-chefe dos engenheiros de camuflagem do 63º Batalhão eram os dummies, réplicas em tamanho real de tanques Sherman,
canhões de 155 mm, jipes, caminhões e até aviões. Feitos de borracha inflável e armações de madeira e lona, esses equipamentos podiam ser transportados em caminhões inflados em minutos por apenas alguns homens. De uma altitude de reconhecimento aéreo, ou à distância, eram indistinguíveis dos verdadeiros. Empresas como a Goodyear e a U.S. Haber foram fundamentais na fabricação desses gigantes de borracha. Um tanque inflável pesava cerca de 90 quilos, mas representava 32 toneladas de ameaça para o inimigo. Eles criavam frotas inteiras do nada, com detalhes como falsas trilhas de lagartas na terra para aumentar o realismo. Mas ver não era o suficiente, os alemães precisavam ouvir a guerra. A Companhia de Sinalização Especial, liderada por engenheiros de som brilhantes, criou uma biblioteca de efeitos sonoros bélicos. Eles foram a Fort Knox e outros locais para gravar os sons autênticos de tanques Sherman em movimento, pontes sendo construídas, soldados marchando e conversando. Essas gravações eram então mixadas e reproduzidas através de poderosos alto-falantes montados em Auftrags, capazes de projetar o som a até 24 km de distância. Eles podiam simular o barulho de uma coluna blindada inteira se aproximando durante a noite, ou o trabalho de construção de uma ponte, tudo orquestrado para enganar os ouvidos atentos dos batedores alemães. Para completar o quadro, o Exército Fantasma tinha operadores de rádio que imitavam o tráfego de mensagens de unidades reais. Eles criavam redes de comunicação falsas, transmitindo códigos, jargões e até mesmo fofocas que os operadores alemães interceptariam, acreditando estar monitorando uma divisão genuína. Cada unidade do exército americano tinha uma assinatura de rádio única, e os homens do Exército Fantasma aprendiam a replicá-las com perfeição. A última camada da ilusão era o que chamavam de atmosférica. Soldados do Exército Fantasma usavam insígnias de ombro falsas das unidades que estavam personificando. Dirigiam jipes e caminhões em círculos para levantar poeira e criar a impressão de muito movimento. Alguns se passavam por generais e oficiais de alto escalão, visitando cidades e bares locais, falando descuidadamente sobre planos de ataque inexistentes, sabendo que informantes simpatizantes dos nazistas ou prisioneiros de guerra interrogados passariam a informação adiante. Era um teatro de guerra completo, com cada homem desempenhando seu papel. De junho de 1944 a março de 1945, o Exército Fantasma realizou mais de 20 operações de grande escala, da Normandia ao Rio Reno. Cada uma era um show cuidadosamente roteirizado, e o público era o exército alemão. Pouco depois do dia D, com os aliados tentando romper as defesas alemãs na Normandia, o Exército Fantasma foi chamado para simular um grande acúmulo de forças perto de Saint-Lô. O objetivo era convencer os alemães de que um ataque maciço viria de uma direção, enquanto a verdadeira ofensiva, a Operação Cobra, se preparava em outro lugar. Usando seus tanques infláveis e efeitos sonoros, eles ajudaram a fixar preciosas divisões panzer alemãs longe do ponto crucial. Durante a brutal batalha pelo porto de Brest, na Bretanha, o Exército Fantasma foi encarregado de preencher uma lacuna perigosamente fina nas linhas americanas. Eles fizeram parecer que a linha estava fortemente defendida, desencorajando contra-ataques alemães e permitindo que as tropas reais se concentrassem no assalto à fortaleza. Na Operação Bettembourg, em setembro de 1944, em Luxemburgo, eles simularam a presença da 6ª Divisão Blindada para cobrir sua movimentação real, atraindo fogo de artilharia alemão para suas posições falsas. Foi uma de suas operações mais perigosas, mostrando que, apesar das ilusões, o perigo era bem real. O Exército Fantasma sofreu suas poucas, mas dolorosas, baixas durante a guerra nestes tipos de missão. Mas a maior e mais impactante performance do Exército Fantasma ocorreu em março de 1945, quando os aliados se preparavam para cruzar o rio Reno, a última grande barreira natural para o coração da Alemanha. O 9º Exército Americano precisava cruzar, mas como enganar os alemães sobre o local exato? Aqui, o 23º Quartel-General de Tropas Especiais recebeu sua missão mais audaciosa: personificar 2 divisões de infantaria inteiras, a 30ª e a 79ª Divisões de Infantaria, cerca de 16 quilômetros ao sul do verdadeiro ponto de travessia do 9º Exército, perto de Viersen e Düsseldorf. Durante dias, eles montaram um espetáculo monumental. Mais de 600 veículos infláveis foram posicionados.
Noites eram preenchidas com os sons gravados de construção de pontes e movimentação de blindados. O tráfego de rádio falso ecoava as comunicações de duas divisões se preparando para um ataque. Insígnias da 30ª e da 79ª divisões eram visíveis por toda a área. Foi um esforço colossal de engano. O resultado? Funcionou. O alto comando alemão foi convencido. Unidades Panzer e de artilharia que poderiam ter devastado a verdadeira cabeça de ponte do 9º Exército foram mantidas no sul, esperando um ataque que nunca veio. Historiadores estimam que esta única operação do Exército Fantasma pode ter salvado entre 15.000 e 30.000 vidas aliadas. Um triunfo da ilusão. Mas quem eram esses homens, esses artistas da guerra? Eles eram jovens, muitos na casa dos 20 anos, vindos de um mundo de criatividade e jogados no teatro mais brutal da história. Entre eles estavam talentos que se tornariam famosos após a guerra. Bill Blass, que se tornaria um ícone da moda americana. Ellsworth Kelly, um futuro pioneiro da pintura minimalista. Arthur Singer, que se consagraria como um dos maiores ilustradores de pássaros do mundo. Art Kane, um fotógrafo revolucionário que clicaria imagens icônicas de músicos e celebridades. George Distel, designer que criou o famoso logotipo do gato Félix. Eles usavam seus talentos de maneiras únicas. Durante o dia, esboçavam e pintavam cenas da vida na Europa, documentando a guerra de uma perspectiva artística. À noite, pintavam a guerra de uma forma completamente diferente, com luzes, sombras e sons falsos. Eles viviam sob um véu de segredo absoluto. Não podiam contar a ninguém, nem mesmo a suas famílias, sobre a verdadeira natureza de sua missão. Eram os soldados coquetel, como alguns os chamavam pejorativamente, sem saber que esses homens estavam frequentemente na linha de frente, arriscando suas vidas para montar suas elaboradas farsas. Embora suas armas fossem falsas, o fogo inimigo que atraíam era terrivelmente real. Com o fim da guerra na Europa, o Exército Fantasma foi desmobilizado. Seus feitos, suas táticas, tudo foi classificado como ultra-secreto. Por quase 50 anos, suas histórias permaneceram trancadas nos arquivos do Pentágono. Os homens voltaram para casa, construíram carreiras, formaram famílias, mas carregaram o peso e o orgulho de seu serviço silencioso. Foi apenas em 1996 que os documentos foram finalmente desclassificados. Lentamente, a incrível história do Exército Fantasma começou a vir à tona, através de livros, exposições e, notavelmente, o documentário The Ghost Army de Rick Beyer, que trouxe suas façanhas para um público mais amplo. O reconhecimento oficial, no entanto, demorou ainda mais. Mas, como a justiça que tarda, mas não falha, em 2022, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a concessão da Medalha de Ouro do Congresso aos heróis do 23º Quartel-General de Tropas Especiais. A cerimônia de entrega ocorreu em março de 2024, um tributo tardio, mas profundamente significativo, à sua extraordinária contribuição. O legado do Exército Fantasma vai além de suas operações na Segunda Guerra. Eles provaram o poder da decepção tática e da guerra psicológica, influenciando as doutrinas militares modernas nessas áreas. Eles mostraram que a criatividade e a inteligência podem ser multiplicadores de força tão eficazes quanto o aço e a pólvora. Eles não conquistaram cidades com baionetas, nem destruíram tanques com bazucas. Eles lutaram uma guerra de percepção, uma batalha pela mente do inimigo. E venceram. O Exército Fantasma, com seus tanques de borracha e seus exércitos sonoros, foram os maestros de uma sinfonia de enganos que ajudou a salvar o mundo. Eles são a prova de que o heroísmo pode vir nas formas mais inesperadas. Artistas, sonhadores, pensadores, homens que usaram a imaginação como escudo e a astúcia como espada. Eles foram, por muito tempo, os heróis esquecidos da maior guerra da história. Mas suas telas não eram de linho, e sim os campos de batalha da Europa. E sua obra-prima foi a liberdade. O Exército Fantasma não entrou para os livros de história como outros batalhões. Eles não tomaram cidades, nem hastearam bandeiras. Mas talvez tenham salvado mais vidas do que qualquer outra unidade de seu tamanho. Hoje, décadas depois, seus feitos começam finalmente a vir à luz. Se você acredita que a memória desses homens deve ser preservada,
Inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe esta história. E responda nos comentários: que outros heróis esquecidos você quer ver aqui?